Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, vamos tratar pontualmente dos impostos, em especial atenção aos impostos federais. Bem, nós concluímos a análise teórica e prática relacionada aos tributos, relacionada ao sistema de repartição constitucional de receitas tributárias. Agora, nós vamos desaguar a atenção em especial referência aos impostos federais. Bem, primeiramente, pessoal, nós temos que revigorar, tratar novamente de conceitos básicos ontológicos, quais sejam de tributos, quais sejam de impostos. Bem, dando início à temática, tributo, todo mundo sabe, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, aqui ó, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, repetindo, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, olha aí aqui, ó, e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, primeiramente, de uma forma bem rápida, bem sucinta, justamente para a gente avançar a análise, inclusive, ao conceito de impostos. Tributo é prestação. Se tributo é prestação, pessoal, é porque desenvolve naturalmente uma relação jurídica tributária, envolvendo, portanto, o sujeito ativo, no caso pontual, o fisco, a fazenda pública, sequencialmente sujeito passivo, contribuinte responsável. Ao bem da verdade, o sujeito ativo aqui tratado, pessoal, é o ente tributante, este dotado de competência tributária para instituir seus tributos. Sequencialmente, existe o fundo para a fiscalidade. Bem, na outra medida, nós temos o contribuinte ou o responsável, sendo que o contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, Pratica, portanto, a situação definida em lei como necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador, fato imponível. Fato gerador esse da obrigação tributária principal. Bem, de toda maneira, de toda consequência, nós temos o responsável tributário, que não é aquele que pratica o fato gerador, mas ele possui uma relação jurídica perante o fato gerador, em especial referência, a lei determina a condição dele de devedor do pagamento de tributo. O responsável tributário, portanto, pessoal, possui uma certa proximidade com o contribuinte, no que tange especificamente o fato gerador, mas ele não pratica o fato gerador, razão pela qual a lei impõe para ele o dever de pagar o tributo, em especial referência para facilitar a fiscalização e, sequencialmente, a própria arrecadação de tributos. Bem, na outra esfera, nós falamos também que tributo é uma prestação pecuniária. O termo pecuniária vem de pecus, que é gado. Há muito tempo, desde a antiguidade, aliás, até hoje, se comercializa, inclusive como moeda de troca, o gado. Então, o pecus, gado, significa dizer, portanto, que tributo é uma prestação em dinheiro, com referencial em dinheiro. Tanto é que em seguida nós temos em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, eu pago tributo por meio de moeda corrente, consequentemente, conforme o artigo 62 do CTN, eu também pago em cheque, vale postal e, definido, portanto, em lei, eu posso pagar por estampilha, papel selado, processo mecânico. Compulsória. Pessoal, ninguém abre os braços, fisco, me tribute. Não é isso. Compulsoriedade significa dizer que você tem que pagar o tributo por força determinada em lei. A lei, nesse sentido de consequência, vai reverberar a intenção da própria Constituição de que todos os entes federativos têm que arrecadar tributo para manter a sua máquina estatal. Portanto, a consequência lógica disso é que o pagamento de tributo é obrigatório. Não existe um acordo de vontades entre o contribuinte e a fazenda pública. Você paga o tributo em razão do seu comportamento ou da situação jurídica que você pratica, definida em lei como necessária e suficiente para a ocorrência, portanto, do fato imponível. Consequentemente, falar que tributo é uma prestação compulsória é porque esse modus operandi do Estado decorre do seu direito de império, seu ius impérios ou juris império, como alguns preferem. Bem, em moeda cujo valor não se pode exprimir, eu acabei de falar para vocês, só reverberando alguns pontos específicos, que além da moeda corrente real que se pode pagar o tributo,
pode-se extinguir o crédito tributário mediante a dação em pagamento de bens imóveis. Vimos isso nas nossas videoaulas, inclusive no semestre passado. A dação em pagamento no direito tributário, ele extingue sim o crédito tributário, mas de bens imóveis e na forma da lei. Não posso chegar, por exemplo, pegar um monte de joias, olha, eu estou vindo aqui depositar essa joia aqui para pagar o tributo. Não, somente a dação de pagamentos de bens imóveis. Em verdade, a doutrina ela critica isso porque ela interpreta que existem outras formas também de pagamento de tributo, mas ao crivo da lei, ao sistema de legalidade, só se admite a dação em pagamento de bens imóveis, ressalvado via lei, portanto, autorizando essa outra forma de pagamento, em especial, atenção, CTN, por meio de lei complementar. Que não constitua sanção de ato ilícito. Aqui nós temos dois pontos de análise. O princípio do peculiar non olet, né, que está pensado, previsto pontualmente no artigo 118, inciso 1, significa dizer que para a validade de todo e qualquer, pessoal, fato gerador, a própria validade do fato gerador, a sua definição, portanto, pouco importa se a atividade predecedente, né, ulterior, é lícita ou ilícita. O que importa é que o fato gerador seja lícito. Lucro, propriedade, circulação de mercadorias, o fato gerador tem que ser lícito. Agora, se o motivo, né, o precedente ao fato gerador é ilícito, trata de entorpecente, se foi em razão de uma extorsão, isso aí não interessa para o sistema tributário. O que interessa é que o fato gerador seja ilícito. Até porque aqui, pessoal, é direito tributário, não é direito civil, não é direito penal. Direito tributário, a preocupação nesse ponto medido é o fato gerador. Esse fato gerador tem que estar previsto, portanto, em lei, e nesse sentido vai definir uma situação necessária e suficiente para a sua ocorrência, reverberando, portanto, a situação de um comportamento ou de uma situação jurídica que o contribuinte possa experimentar. Então, repetindo pela terceira vez nesse ponto, o princípio do peculiar non olet é um princípio infraconstitucional previsto no artigo 118, inciso 1 do CTN, e para que ele, inclusive ele faz uma referência com o fato gerador. Então, para o princípio do peculiar non olet, não importa se a atividade precedente ao fato gerador seja lícito ou ilícito. O que importa é que o fato gerador seja lícito. Sequencialmente, há uma distinção pontual entre tributo e multa tributária ou penalidade pecuniária. A multa realmente decorre de um ato ilícito. Existe aqui, existe um ato ilícito e esse ato ilícito, violando a legislação tributária, vai revigorar, portanto, um comportamento não admitido no sistema. Você viu, inclusive, lendo o CTN, que a inobservância da obrigação acessória, que são chamados de deveres instrumentais, vão converter, pessoal, no pagamento de penalidade pecuniária. Então, mesmo que haja uma legislação tributária prevendo uma obrigação acessória, uma prestação positiva ou negativa em prol da fiscalização e da arrecadação de tributos, o fato de haver a sua inobservância vai se converter em multa tributária, penalidade pecuniária. Sequencialmente, nós temos que o tributo decorre de um ato lícito. Lucro, propriedade, circulação de mercadorias, né? Toda e qualquer atividade, inclusive hegemonicamente de ordem econômica, que, como você sabe, isso não reverbera em nenhum momento ser ilícito. Instituir em lei. O artigo 5º, 2º da Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for virtude de lei. Sequencialmente, o artigo 150, inciso 1, diz que só se poderá exigir ou majorar tributo se for por meio de lei. Sequencialmente, o artigo 97 do CTN deixa categoricamente o princípio da reserva legal tributária. Ou seja, para o sistema jurídico brasileiro, pessoal, só pode exigir, só pode majorar, reduzir ou extinguir tributos se for por meio de lei. Há inúmeras exceções e vimos isso, todas essas exceções pontualmente, lá na tributário 1 e em tributário 2 nas primeiras aulas. Bem, dando seguimento, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso aqui, pessoal, é o lançamento fiscal. O lançamento fiscal, ele reúne uma série, portanto, pessoal, de atos que reúnem um procedimento pontualmente, pessoal, para a constituição do crédito tributário. Lembrar pontualmente que o lançamento fiscal, como procedimento que ele é, necessita, portanto, que haja uma autoridade administrativa fazendária que realize o procedimento de construção do crédito tributário. Contudo, todavia, entretanto, nós vimos que no que tange ao lançamento por homologação ou autolançamento, nos termos do artigo 150 CTN, a declaração realizada pelo contribuinte constitui o crédito tributário.
E aí é só lembrar pontualmente o imposto de renda. Todo santo ano você faz o quê? A sua declaração de imposto de renda. E aí você reverbera a situação de constituir o crédito tributário. Lembrar que no lançamento por homologação existe também a antecipação do pagamento, ficando ao encargo da autoridade fazendária realizar a homologação do lançamento. Lembrar também que o lançamento pode ser direto ou de ofício, quando a própria autoridade administrativa ou fazendária ela realiza todos os atos de persecução para a construção do crédito tributário. É o caso pontual dos artigos 149, inciso 1 do CTN. Consequentemente, nós temos lançamento por declaração, que envolve o caso do artigo 147 do CTN, em que reverbera a situação de que uma parcela do comprometimento do contribuinte é de prestar informações factuais. A outra parcela é o fisco, que faz toda a apuração da matéria factual apresentada na declaração apresentada pelo contribuinte, responsável tributário ou terceiro, e aí, se for o caso, conforme o crivo da legalidade, ele irá ou não realizar, pessoal, a constituição do crédito tributário. Aqui não é uma discricionalidade, porque tem que realmente verificar se aquela prestação de informações, elementos 100% factuais, condiz com a situação passiva de tributação. Veja que, nesse sentido, a matéria de fato fica sobre a responsabilidade do sujeito passivo ou terceiro, enquanto que a matéria do direito, inclusive a apuração dos fatos, fica perante o fisco. Sequencialmente, temos lançamento por homologação ou auto-lançamento, como eu já havia dito para vocês. É a situação em que o contribuinte ou responsável declara perante o fisco, sequencialmente antecipa o pagamento do tributo e fica ao encargo do fisco realizar a homologação do lançamento. Bem, pessoal, como eu vim falar para vocês, é síntese da síntese de tudo que envolve a análise do artigo 3º. O artigo 3º ele traz muita informação acerca de tributos. Mas o que importa analisarmos agora é especificamente os impostos. Primeiramente, pessoal, desde a época do CTN de 66 até atualmente, não se há dúvidas, não há questionamentos que o imposto é, em sua excelência, um tributo. Aliás, o imposto, pessoal, ele tem como ponto crivo, um ponto modal, ele decorrer de um fato gerador que independe de uma situação relativa ao fisco, relativa à atividade estatal. Não existe, portanto, uma contraprestação, não existe um poder de polícia, não existe nada a nível de uma atividade estatal específica relativa perante o contribuinte. O simples fato de pagar o imposto é porque existe uma situação definida na imposto de incidência como necessário e suficiente para o ocorrência do fato gerador. E essa situação sempre há a chamada revelação de riqueza. Excepcionalmente, nós temos, por exemplo, o imposto extraordinário sobre guerras externas ou sua eminência, que não tem nada a ver com propriedade, que não tem nada a ver pontualmente com uma revelação de riqueza. Ao contrário, a situação em que reverbera o dever de pagar o imposto extraordinário de guerra externa é, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de uma guerra externa ou sua eminência. Mas a hipótese de incidência ela pode condensar e identificar determinadas revelações de riquezas. Inclusive, nós estudamos, semestre passado, a questão do imposto extraordinário de guerras externas, que é incidente, pessoal, sobre operações de ICMS. Seria o caso de um ICMS federal. Bem, de toda maneira, o imposto tem sua previsão normativa lá no artigo 16 do CTN e sempre estabelece uma relação de que o dever de pagar imposto independe, pessoal, independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Basta, portanto, a tipicidade tributária em conjunto com a subsunção do fato à norma jurídica, ou seja, o plano da lei, o plano da norma se amolda perfeitamente ao plano dos fatos e aí é que surge pontualmente o dever de pagar o tributo. Não existe contraprestação, não existe poder de polícia e existe somente a prática de um comportamento ou o enquadramento em uma situação definida em lei que independe de qualquer atividade estatal específica. Antes de eu ler o artigo 16, eu queria deixar bem claro que o imposto é um tributo não vinculado e também é um tributo de arrecadação não vinculada. No que tange a ser um tributo de arrecadação não vinculada, é a sua regra.
Porque nós vamos ver no artigo 167, inciso 4 da Constituição, que inclusive já foi cobrado no exame de ordem, na prova de tributário e na prova de constitucional, que a regra é a não vinculação quanto à arrecadação, mas existem exceções constitucionais. E todas as vezes que foi cobrado o exame de ordem, em nenhuma vez foi pedido as exceções. Agora, para a prova do ESAF, para a Receita Federal, para o outro concurso em geral, evidentemente já foi cobrado essas exceções. Bem, então, feito tais expoentes de análise, vamos aqui para o artigo 16. Bem, o artigo 16 inaugura, pessoal, a matéria de impostos. E aqui traz um conceito legal bastante importante no direito brasileiro, em que reverbera uma série de implicações. A primeira, pessoal, vamos aqui nesse sentido analisar a implicação conceitual, o conceito legal de impostos. Olha só, o artigo 16 diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. E aí, nessa medida e consequência, deixa bem claro que o imposto não tem natureza contraprestacional. O imposto não decorre de um exercício por parte da autoridade fazendária quanto a alguma... perdoe-me, gente. Não existe, portanto, qualquer exercício do poder de polícia por parte do Estado. Assim sendo, não existe, dentro de um contexto macro, não existe um imposto que é cobrado em razão de uma contraprestação ou, em si, do exercício efetivo do poder de polícia administrativa. Imposto não é taxa, imposto não é contribuição de origem. Outro ponto importante, imposto não reverbera, pessoal, um empréstimo compulsório. Aliás, nós já superamos o questionamento pontual que os empréstimos compulsórios são tributos. Mas veja, os empréstimos compulsórios ele tem um prazo para o seu regresso dos recursos alocados, primeiramente, retirando do patrimônio dos cidadãos e, em seguida, é devolvido para os mesmos. Existe, portanto, um lapso temporal em que esse dinheiro ele regressa novamente para o patrimônio dos cidadãos, da sociedade. Imposto não. O imposto ele visa, aí vamos partir por um outro ponto importante, o imposto visa remunerar as principais atividades exercidas de forma ampla pelo Estado. Não estou falando de forma específica, estou falando de forma ampla, que são serviços públicos universos. Quando o CTN falou qualquer atividade estatal específica aqui, ele está falando dos serviços públicos singulo. Por exemplo, a coleta de lixo. A coleta de lixo é um serviço público singulo. Nós vimos isso na passada acerca de taxa. Sequencialmente, pessoal, existe uma natureza contraprestacional. Agora veja, o serviço de iluminação pública, sequencialmente, pessoal, quando você olha segurança pública, saúde pública, você está identificando pontualmente serviços públicos universos. Mas o aluno estudioso, o aluno dedicado, diz assim: professor, mas o serviço de iluminação pública, ele não é remunerado por meio de uma contribuição, que inclusive o senhor apontou para a gente, inclusive as repercussões no âmbito do STF. Sim, de fato, existe uma contribuição especial relacionada ao custeio do serviço de iluminação pública. Agora veja, pessoal, essa contribuição, o questionamento que foi implementado acerca da matéria, é que já foi cobrado, em outros momentos, uma taxa para remunerar o serviço de iluminação pública. Só que iluminação pública, meu querido, ele é ofertado para qualquer um, qualquer ser humano, ou até mesmo um descobridor que for parar numa praça, vai lá se beneficiar pontualmente do serviço de iluminação pública. Agora, a questão é que, através do poder constituinte derivado reformador, em que foi incluído na Constituição, através da emenda constitucional número 39 de 2002, a competência dos municípios e do Distrito Federal para instituir a COCIP e a CIP. Veja que aqui é uma nova forma de arrecadação de tributos. E aqui nós estamos falando de contribuições especiais. Mas se não existisse pontualmente o artigo 149A, o que teria como consequência? O Estado, a marca estatal, respeitado a Constituição com suas ressalvas, sequencialmente o orçamento, deveria, dentro do contexto dos recursos oriundos dos impostos, remunerar, portanto, pessoal, pontualmente o custo necessário
para a preservação de um poste, preservação de um fio elétrico que vai pontualmente lá iluminar uma praça. Mas para ter um plus, para ter um upgrade específico de recursos para que haja iluminação pública, evidentemente, os municípios e o Distrito Federal, como eu poderia dizer de uma forma técnica, por questões de ordem política associada com questão de ordem jurídica constitucional, foi visto como solução objetiva ao caso a inclusão dessa emenda constitucional 39 de 2002, que inclusive a COSIP e a CIP, em grande gênero das condições, ela é cobrada nas faturas pontuais da conta de luz. Né? Inclusive está aqui no parágrafo único essa referência que inúmeras vezes nós lemos para vocês. Beleza? Mas eu vou ler de novo. Olha só, artigo 149A diz o seguinte: é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura do consumo de energia elétrica. Né? As concessionárias em gerais vai estar lá discriminado, perdoe-me, discriminado lá a COSIP, a CIP, vai estar discriminado a consumo de energia elétrica, o ICMS, enfim, dentre esses fatores, pontualmente vai estar previsto a COSIP e a CIP, ou CIP. Ambos tratam do mesmo tributo. Bem, voltando aqui à nossa análise, você tem tá aqui. Então, mais uma vez, o artigo 16 diz o seguinte: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por que não relativa a um terceiro? Por que não relativa a um responsável tributário? Porque é o contribuinte que pratica o que, meus queridos? O fato gerador. Agora veja, nesse sentido, nessa consequência, na medida em que o imposto não necessita de uma atividade estatal específica, eu posso perfeitamente concluir que o imposto, pessoal, é um tributo não vinculado. Então, o fato de ele não ter nenhuma inter-relação quanto a uma atividade estatal específica posta ao contribuinte, nós temos que entender que o imposto é um típico tributo não vinculado, justamente por não ter nenhuma interpenetração de dependência com uma atividade estatal específica. E nesse sentido e consequência, a doutrina gosta de tocar nesse tema, informando de forma clara que os impostos visam a remunerar serviços públicos úteis e diversos, como a segurança, a saúde, a educação, e aí vai, meus queridos. Bem, nessa mesma medida e consequência, da mesma maneira, pela leitura do artigo 16, dá a informação associada que o imposto é, além do tributo não vinculado, tem a sua arrecadação não vinculada. Muita calma nesta hora. Primeiramente, pessoal, para a gente chegar a essa conclusão, nós temos que ler o artigo 4º. Olha só. No artigo 4º do CTN diz o seguinte: a natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Isso aqui é universal para os tributos. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Isso aqui é uma razão de ser universal. Agora veja, sendo irrelevantes para qualificá-la, vamos lá. Denominação e demais características formais adotadas pela lei. E 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Cuidado aqui. Porque o inciso 2 do artigo 4º, ele não foi recepcionado para as demais exações fiscais, para os demais tributos, quais sejam empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Porque esse dispositivo ele se aplica perfeitamente para impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pessoal, cuidado. Contribuições e melhorias é um tipo de tributo. Ele não é espécie de contribuição especial. Já vi cair em questões objetivas isso. Então veja, impostos, taxas e conjunção aditiva e contribuições de melhoria. Então veja, tributo é, você sabe, impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Mas, todavia, entretanto, doravante, todas as informações aqui apontadas, nós temos que o inciso 2 do artigo 4º do CTN não foi recepcionado pela Constituição de 88. Motivo esse, pessoal, que ele não se aplica pontualmente aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais. Agora vejam, no que tange, no que se refere aos impostos, perfeitamente amolda-se a sua referência infraconstitucional. Por quê? Porque ela está perfeita para a realidade dos impostos, perfeita para a realidade das taxas e perfeita, mais uma vez, para a realidade das contribuições de melhorias.
Então veja, a regra é sempre o seguinte: a natureza específica do tributo é determinada pelo fato da sua respectiva obrigação, sendo irrelevante a denominação e demais características formais adotadas pela lei. E cuidado, a destinação legal do produto da sua arrecadação no que tange os impostos, taxas e contribuições de melhorias. Então, para finalizar essa parte aqui, e ainda falando outros pontos importantes, o artigo 145 da Constituição, inaugurando, portanto, o sistema tributário nacional, traz a seguinte informação: a União, Estados, DF e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1, impostos. 2, taxas, em relação ao exercício do poder de polícia administrativa ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, ou seja, serviços públicos utilissímbilos. Sequencialmente, contribuição de melhorias decorrente de obras públicas, que resulte, pessoal, de forma correlata, valorização imobiliária. Então veja, a colocação pontual aqui dessa tríade aqui só reverbera que são tributos no sistema jurídico, os impostos, taxas e contribuições de melhorias. E nesse sentido de consequência, ele não exclui, portanto, as peculiaridades dos demais tributos no sistema jurídico. Nós temos aqui o artigo 148, que fala dos empréstimos compulsórios. Nós temos aqui o 149A, que acabamos de ler, que fala das contribuições especiais. Temos o próprio artigo 149, que também traz uma referência de contribuições especiais, quais sejam as ditas sociais, as ditas de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, voltando ao raciocínio anterior. Quando se fala de impostos, quando se fala de taxas, quando se fala de contribuições e melhorias, você pode aplicar na integralidade o artigo 4º CTN. Por quê? Porque ele se aperfeiçoa perfeitamente à realidade de um sistema jurídico tributário previsto em 66. Lei 5172 de 66. Então ele se aperfeiçoa essa realidade. Mas ele não caminha, ele não está em irmandade com a atual conjuntura do sistema tributário nacional, inaugurado no artigo 145. Então, no que tange aos impostos, você tem que aplicar categoricamente o inciso 4, inciso 2 do artigo 4 CTN. Por quê? Porque o tributo, ele é, nesse caso, impostos de arrecadação vinculada. O que significa dizer, pessoal, é que os impostos, como regra geral, como regra, inclusive, constitucional, no artigo 167, não existe uma afetação, uma destinação orçamentária específica de todo o produto da arrecadação dos impostos. Não existe essa conjectura para os impostos. E isso você vai encontrar perfeitamente consagrado no artigo 167. Mas, antes de mais nada, te alerto que isto é a regra. A regra, se há uma regra, há exceções. Se há regra, há mitigações. Se há regra, há atenuações. Então, a regra é essa. Então, esta regra está estampada no artigo 167. Professor, eu estou chegando agora na videoaula. Qual é a regra? É o seguinte, meu queridão, minha querida. Sente aí e ouça. Olha só, estou falando para vocês que no que se refere aos impostos, é um tributo de arrecadação não vinculado. Eu repito, os impostos são um tributo de arrecadação não vinculada. Como regra. Como regra. Que regra, professor? Na Constituição. Cadê isso, professor? Está no artigo 167, inciso 4 da Constituição, na sua primeira parte. Olha o que diz. São vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Mas, meu querido, existe o quê? Ressalvas. Se existem ressalvas, é porque existem exceções. Agora, cuidado. Para nível de prova de OAB, basta você entender a regra. Mas, se porventura vier a procurar, a te cobrar as exceções, hoje você vai estar preparado para entender cada uma delas. Bem, primeiro ponto crivo para a gente trabalhar essa conjectura das exceções quanto à vinculação das arrecadações, nós podemos apontar que na aula passada, ou melhor, as aulas passadas, nós falamos constantemente da normatividade constitucional acerca da repartição constitucional de tributos, ou melhor, repartição de receitas tributárias, como preferiu a tipificação, a denominação que foi dada pela Constituição.
A Constituição ela preferiu ir para esse barco. Mas você sabe que a repartição de receitas tributárias nada mais, nada menos que é repartição constitucional de tributos. E nesse sentido e consequência, chama atenção os artigos 158, que trata das transferências diretas da União e dos Estados, da União e Estados aos municípios, e sequencialmente o artigo 159, que trata das transferências indiretas. Professor, eu queria relembrar, tranquilo, olha só, meu querido e minha querida. Quando nós falamos de transferências diretas, são transferências, pessoal, que não há, portanto, um fundo, um intermediário para que essas receitas públicas derivadas arrecadadas pelo ente tributante sejam, portanto, rateadas nos termos da Constituição para demais unidades federativas. É como se tivesse um dinheiro arrecadado e fosse de imediato transferido. Evidentemente, tem todo o modus operandi, tem todas as peculiaridades congêneres e associadas. Mas, ao bem ou veres, ao bem da palavra, de forma objetiva e clara e direta, a Constituição diz o seguinte: as transferências diretas, previstas pontualmente no artigo 157, 158, agora eu destaco para vocês aqui o artigo 158, são recursos, pessoal, que são arrecadados pelo ente tributante, e essa unidade federativa de origem da arrecadação remete tais recursos para a unidade federativa de destino. A Constituição, como você vai ver aqui, deixa eu adiantar logo, ela cita categoricamente as hipóteses do artigo 158 e 159. O 158 faz referência às transferências diretas de União e Estados aos municípios, e o 159 faz referências pontuais para os fundos. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, nós temos também, pessoal, uma série de recursos oriundos de impostos que vão fomentar ações e serviços públicos na saúde. E aí destaca o SUS. Então veja, pessoal, quando falamos, portanto, de Seguridade Social, nós estamos falando de três fundamentos básicos, três pilares essenciais, que é a saúde, a assistência social e a previdência social. Veja nesse contexto pontual que a Seguridade Social ela tem várias fontes, portanto, de custeio. E aí destaco para vocês esses repasses previstos nos limites da Constituição de impostos para fomentar a saúde. Sequencialmente, nós temos a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Aí destaco para vocês o artigo 212, que também, pessoal, com base na literatura do artigo 167, é também uma das exceções. Veja que não é a regra, é uma exceção, uma das exceções. Então, no que tange a atividades que envolvam pontualmente a manutenção e o desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212, nós temos categoricamente, pessoal, a destinação de determinados impostos para o fomento de tais atividades. Bem, já a nível derradeiro, gostaria de destacar um ponto crivo, que inclusive está aqui expresso. Só um instantinho. Aqui, ó aqui a educação, ó. Olha aqui, gente, a administração tributária. A administração tributária, pessoal, ela também tem como fonte de custeio os impostos. E aí, pessoal, como já caiu em prova isso, eu vou ler para vocês o 37 aqui, inciso número 12. Ele fica logo embaixo quando fala-se específico das licitações e contratos. É o último inciso aqui do 37. Olha o que diz. As administrações tributárias da União, Estados, DF e municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específica, tem que fazer concurso, tá? Auditor fiscal faz concurso. Terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênios. Meus queridos, então a administração tributária, que inclusive é um dos temas finais derradeiros desse nosso curso aqui, tem como também fontes de custeio pontuais impostos, nos limites do artigo 167, inciso 4 e demais disposições constitucionais correlatas. Bem, finalizando pontualmente, pessoal, nós temos aqui a previsão clara e translúcida das repartições de receitas tributárias em gerais e, na mesma medida e consequência, nós temos, pessoal, a previsão pontual
de custos adicionais que vão também ser fomentados por intermédio de impostos. Bem, nesse sentido, em consequência, estou falando para vocês das garantias às operações de crédito por antecipação de receita, que também são elementos que têm como ponto de custeio impostos. Pessoal, mais uma vez, se te cair na prova, só um instantinho, se cair na prova a questão pontual em que envolve os impostos, perguntando para vocês a natureza dele, questionando aspectos conceituais, não deixe de ter em mente que os impostos são tributos não vinculados e também são tributos de arrecadação não vinculadas. Porque é esse que é o sentido que a Constituição diz. É vedada a vinculação de receita de impostos a órgãos ou fundos ou despesas. É esse que foi a vontade da Constituição. Dá esse critério, portanto, pessoal, aos impostos. Agora veja, existem exceções. Existem exceções. Bem, aquilo que se fala, que se prova, eu vou ler para vocês o artigo 167, inciso 4, na sua íntegra. O inciso 4 é o seguinte: a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo e despesa, ressalvados a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere aos artigos 158 e 159, a destinação de recursos para ações de serviços públicos de saúde, para a manutenção do desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, os artigos 198, parágrafo 2º, 212, 37 e 21, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4 deste artigo. O parágrafo 4 deste artigo diz o seguinte: é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos, a que se refere ao artigo 155 e 156, vejam impostos estaduais e municipais, e os recursos a que se tratam, toda a sistemática de transferências diretas e indiretas, para a prestação de garantias ou contra a garantia à União e para o pagamento de débitos para com esta. Bem, tá aí as respectivas exceções. Bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui pontualmente essa indagação que foi feita na prova pontual de constitucional. A de tributária acho que eu coloquei no material de apoio. Mas a de constitucional está aqui, ó. Vou trabalhar aqui com vocês este questionamento aqui pontual. No próximo bloco nós iremos analisar pontualmente, pessoal, outras referências associadas ao tema. E aí eu vou destacar para vocês o ponto crivo de análise inicial, que são os impostos federais. Mas antes, de qualquer maneira, vamos aqui à questão do exame de ordem. Bem, o enunciado diz o seguinte, pessoal: com o objetivo de combater os graves problemas de infraestrutura verificados no território do Estado-alvo, a Assembleia Legislativa promulgou a emenda constitucional número XX de 2018, vinculando 50% da receita arrecadada com imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de qualquer natureza, as obras de infraestrutura. Além disso, estatuiu como programa as estradas a serem reformadas e aquelas que deveriam ser construídas nos próximos 10 anos, bem como o percentual dos recursos a ser direcionado a cada uma delas. Bem, pessoal, eu vou logo adiantar aqui um ponto crivo, que é a resposta letra B, que não envolve a minha disciplina, tá? Envolve funcional, mas eu vou adiantar somente focando aqui pontualmente na solução da questão. Que a pergunta é o seguinte: a programação financeira estabelecida pela emenda constitucional número XX de 2018 está em harmonia com a Constituição da República? Não. Tem um dispositivo, que é o artigo 167, inciso 1, que estabelece, pessoal, que o programa financeiro deve ser sempre estabelecido por lei orçamentária anual. Está lá, bonitinho, né, nesse contexto. E, nesse sentido, pessoal, não poderia jamais a Constituição Estadual fazer esse tratamento. Tá? Aliás, deixa eu adiantar logo e ler, para não ficar uma informação solta. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Tá? Essa aqui é a resposta. Bem, agora o que interessa para o sistema tributário, que inclusive foi uma prova de constitucional, ou seja, constitucional está te pedindo tributário, pergunta assim: a vinculação do produto da arrecadação do ICMS aos fins referidos na emenda constitucional no XX de 2018 é compatível com a Constituição da República? Claro que não, pessoal. Por expressa previsão no artigo 1674. Ou seja, são vedados o quê? A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Era importante no gabarito final, pessoal, você apontar que existem ressalvas constitucionais. Agora veja, tem aluno que tem a mania de sempre copiar a redação da Constituição, da lei como resposta. Cuidado!
O próprio examinador fez uma advertência. O OA, examinanda deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Então, meu amigo, tu tinha que passar aí, trazer todo o crivo da sua resposta com base nessa explanação que eu trouxe para vocês, tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela atenção de todos vocês. No próximo bloco, vamos continuar a análise, inclusive, como eu havia dito, vamos aqui começar a abordar os impostos federais. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.